Uma boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo espiritual em torno da Palavra de Deus, para ver o programa que Deus tem realizado em todo este tempo passado e também ver o programa divino que está sendo realizado em nosso tempo, para assim vermos onde nos encontramos em seu programa, neste tempo no qual estamos vivendo. Em São Mateus, capítulo 4, versículos 12 em diante, nos diz assim: Quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou a Galileia e, deixando a Nazaré, veio e habitou em Cafarnaum, cidade marítima, na região de Zabulon e de Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, quando disse: terra de Zabulon e terra de Naftali, caminho do mar, ao outro lado do Jordão, Galileia dos gentios. O povo assentado em trevas viu grande luz, e os que estavam assentados em região de sombra de morte, luz lhes resplandeceu. Desde então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus tem se aproximado. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, que lançavam a rede no mar, porque eles eram pescadores. E lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, então, deixando num instante as redes, o seguiram. Passando dali, viu a outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, no barco com Zebedeu, seu pai, que remendavam as suas redes, e os chamou. E eles, deixando num instante o barco e o seu pai, o seguiram. Percorreu Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando toda enfermidade e toda moléstia no povo. E se difundiu a sua fama por toda a Síria, e lhe trouxeram todos os que tinham dores ou doenças, os afligidos de diversas enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e os curou. Ele seguiu muita gente da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Para esta ocasião, a nossa aula será a pesca milagrosa. Pode se sentar, por gentileza. Através
das palavras de Jesus, quando ele disse aos seus discípulos: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Encontramos que as coisas que aconteceriam sob o ministério deles foram refletidas nas diferentes pescas que foram realizadas. Ou seja, naquelas que nosso amado Senhor Jesus Cristo interveio. Encontramos que também estas pescas refletiram as pescas milagrosas de almas de seres humanos que seriam realizadas durante as diferentes etapas da Igreja do Senhor Jesus Cristo, começando desde o dia de Pentecostes adiante, passando por este tempo dos apóstolos ali na terra de Israel, e então passando o evangelho aos gentios, Ásia Menor, aonde São Paulo foi o primeiro mensageiro, anjo mensageiro, e então passando a Europa, aonde Deus enviou 5 mensageiros poderosos, um para cada etapa ou era cumprida da Igreja do Senhor Jesus Cristo na Europa. E também passando para a América do Norte, onde ele enviou o seu 7º anjo mensageiro e precursor da segunda vinda de Cristo. Encontramos que a dispensação da graça tem estado sobre a era de peixes e a era de peixes, a era de peixes, onde, ou Pixes, aonde tem se realizado essas grandes pescas milagrosas. E, por isso, um dos símbolos do cristianismo é o peixe. E os ministérios dos ministros que trabalham pregando o Evangelho para trazer as almas a Cristo estão representados em pescadores. Mas os que estiveram a um nível mais alto como pescadores, porque há muitos pescadores, mas entre todos os pescadores estão os pescadores principais, os que realizam grandes pescas. E também existem aqueles que pescam com anzol, e cada vez que tira um, tem outros que lançam a linha, o fio, com 2 ou 3 anzóis e tiram mais de um. Pescam mais de um, e outros o lançam com 10 ou 12 ou mais e tiram ou pescam muito mais. Mas tem outros que lançam uma rede e tiram uma certa quantidade. E tem outros que lançam uma rede e se colocam em um barco, e outros se colocam em outro barco, e a rede então é tão grande que varre um território grande. E então, quando atiram, podem encher uma lancha, ou podem, com a pesca, já ir embora, porque com o que já pescaram, se a pesca tem sido boa, já ganharam o dia. Também existem pessoas nestas grandes embarcações que você os vê lá em cima, vamos dizer, em uma torre, ou num, chama-se essa haste, os vê lá e diz: aquele está lá em cima à toa, não está fazendo nada, ele está perdendo tempo olhando para lá e para cá.
E quando aquela pessoa, a pessoa diz, lança a rede, e quando a pessoa então faz sinal, e ninguém está lançando a rede, mas quando essa pessoa faz sinal para um certo lugar, é lá que está o cardume de peixes. E este apenas ao ver, ao olhar, vê que classe de peixes são. Também vê que quantidade há. Porque ele, sendo que não é que os conta, mas ele sabe que por causa do volume e da forma em que se movem, que quantidade de peixes tem ali. Se há, pois, 1/5 ou 1 tonelada, meia tonelada ou 1 tonelada, ele sabe tudo isso. E desde em cima ele faz sinal para o que está embaixo, encarregado de ordenar o barco para que lancem a rede. E então faz o sinal, e com o sinal que ele faz, pois... E já diz assim a quantidade que tem, e então o capitão decide, ele que está encarregado de lançar a rede, para ordenar lançar a rede. Ele decide então, se a lança ou espera uma mancha, um cardume de peixes maior. E aquele que está lá em cima é o que sabe aonde tem que lançar a rede. Aquele que está na parte alta, olhando, ele é que sabe para qual lugar é que estão os peixes. É como quando São Paulo quis ir aonde foi, Miguel? A Bitínia. Isso era ali para a Índia, não é isso, Miguel? Na China. Ali a China, a Índia lá e toda aquela região São Paulo queria cobrir. Mas vejam vocês, porque Cristo disse: ide e pregai o Evangelho por todo mundo. Mas lembrem-se, assim como o Sol tem uma trajetória, Cristo, o Sol de Justiça, tem também uma trajetória. Para começar, começa por um certo lugar. Ele disse, começando desde Jerusalém. E é lá que começou. Não se podia começar em outro lugar. Não se podia ir à Belém da Judéia e dizer que foi aqui. Deus disse que aqui levantaria o rei, o governante para Israel, o Messias. Mas isso é para o nascimento. Mas então, para começar a pregação do Evangelho pelos apóstolos, os pescadores que Deus chamou para que pescassem almas, seria começando desde Jerusalém. E quando foram cheios do Espírito de Cristo, Pedro lançou a rede e teve uma grande pesca também. Ou seja, que nele esteve materializando o mesmo que acontecia quando não pescava nada. E Cristo lhe dizia, lancem a rede. A lançavam e pescavam. Era uma pesca milagrosa, pois Cristo intervinha nessa pesca. E aonde não existe nada, ou aonde apenas há 1, ou 2, ou 3 peixinhos, pois Cristo ou os multiplicava os que haviam, ou criava peixes, se não houvessem ali. Como ele fez com os pães e os peixes. Quantos tem? Uns pãezinhos, uns peixinhos aqui. Tragam isso. Os multiplicou e todos comeram. Pedro dizia, temos lançado a rede e não pescamos nada. Mas lancem agora. E pescaram, porque a lançaram na palavra de Cristo. A lançaram na palavra, e a palavra é criadora. Portanto, Cristo, com a sua palavra criadora, disse que lançassem a rede para pescar, e ali houve peixes. Houve uma criação de peixes, aonde não tinha peixes. Agora, encontramos que assim tem sido no espiritual. Vejam, a Cristo rejeitaram ali em Jerusalém. E então, no dia em que tocou começar a pesca aos discípulos do Senhor Jesus Cristo, começar a pesca ungidos com o Espírito de Cristo, Pedro lançou e foram quantas pessoas, Miguel?
Em uma ocasião foram 3.000 e na segunda ocasião foram como 5.000 pessoas. Ou seja, aqui, no nome de Jesus Cristo e em sua palavra, quando lançava a rede para pescar os peixes, na palavra de Cristo, pescavam. E agora, quando tiram a rede espiritual do Evangelho, com a revelação da primeira vinda de Cristo, lançam a rede do Evangelho, com a revelação da primeira vinda de Cristo, com a chave que tinha sido dada para que pescassem, para abrir a porta aos hebreus, depois os gentios, e pescar almas, vejam vocês, lançou a rede e pescou. Agora, como Pedro ficaria, qualquer pessoa poderia dizer, vejam, não creem em Jesus Cristo. As pessoas algumas vezes seguiam a Cristo e depois o deixavam. E agora vejam como a Pedro o recebeu, creram na mensagem de Pedro e então creem em Jesus Cristo pela mensagem de São Pedro. Porque ele foi aberta a porta para a entrada ao reino de Deus, ao corpo místico de Cristo, a aquelas pessoas. Agora, podemos ver através da história bíblica como a pesca literal que chegaram a ter em diferentes ocasiões os discípulos, quando não tinham pescado nada, e Cristo lhes dizia, lancem a rede. Encontramos que, sendo tipo e figura da pesca espiritual de almas de seres humanos para o reino de Deus, lançando a rede do Evangelho, encontramos que isto, no espiritual, foi se cumprindo de etapa em etapa, de era em era, e foram colocados no reino de Deus milhões de seres humanos, milhões de seres humanos representados em peixes, pois Deus representa os seres humanos em peixes, também os representa em aves, os escolhidos são representados em águias, e representa também o Espírito Santo, vejam vocês, em uma pomba. E também encontramos que representa a Cristo no leão da tribo de Judá. Também o representa no Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, ali na cruz do Calvário. E representa também aos seres humanos em árvores. Árvores plantados junto a ribeiros de águas, que dão o seu fruto ao seu tempo, e a sua folha não cai. E Cristo mesmo está representado em uma árvore, porque Ele é a fonte da vida eterna. Portanto, Ele é a árvore da vida eterna. A árvore que estava lá no jardim do Éden. Porque não existe uma árvore literal de vida eterna. Cristo é a vida eterna. Ele é esta árvore de vida eterna. Ele também é o pão de vida eterna. E encontramos que ele também é representado no sol. E ele também é representado na estrela resplandecente da manhã. Ele disse, eu sou a estrela resplandecente da manhã. Apocalipse 22, versículo 16. E ele disse, ao que vencer, eu lhe darei a estrela da manhã. Agora, encontramos que ele também representa aos seus mensageiros, anjos mensageiros em estrelas. Os 7 anjos mensageiros estão representados em 7 estrelas na mão de Cristo. E todos os filhos de Deus são representados
em estrelas. São como as estrelas do céu. Deus disse a Abraão que olhasse ao céu. Portanto, foi numa noite e disse: olha as estrelas. E contas, se as pode contar. Assim será tua descendência. Ou seja, que a descendência de Abraão está representada também nas estrelas do céu. E também a descendência de Abraão está representada na areia que está na praia. Ou seja, a areia que está frente ao mar. E também, pois aqui está dentro do mar, onde também tem areia. Agora, vejam vocês como Deus chama as coisas que nós conhecemos. Deus pega as coisas que nós conhecemos e com ela nos ensina o seu programa. Os mistérios do reino de Deus. Vejam vocês como Cristo os esteve falando com parábolas, usando coisas que os seres humanos já conheciam. Por exemplo, para o novo nascimento, ou seja, para a pessoa chegar a ser uma nova criação, Cristo o mostra com o nascimento natural do ser humano. E então, ele diz a Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, pois, pensou no nascimento natural e não entende que para o novo nascimento, o novo nascimento está representado no nascimento natural. Mas, como é um novo nascimento, pois não tem que voltar ao ventre de sua mãe para nascer outra vez através de sua mãe, porque nasceria outra vez com pecado. É um novo nascimento, onde a pessoa nasce e chega a ser uma pessoa sem pecado, porque todos os pecados são lançados no sangue de Cristo e são dissolvidos, desintegrados, e a pessoa chega a ser uma nova criação. Obtém o Espírito de Deus e assim obtém um corpo teofânico e assim nasce no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, depois de ter crido em Cristo como o seu Salvador. Agora, Nicodemos perguntou a Cristo: como pode se fazer isto? Como isso pode ser? Acaso pode um homem, sendo velho? Ou seja, que estas palavras de Nicodemos dão testemunho de que ele já era um homem velho. E se era um homem velho, onde estaria sua mãe? Como ela estaria? Ela estaria muito anciãzinha. Ou já estaria morta. Se estava anciãzinha, como poderia ser isto? E se estivesse morta, pois como se fazer isso? Como se pode fazer isto? Agora, Cristo não requer algo que não seja possível. Agora, existem coisas que são requeridas, mas em certo tempo não são possíveis, até que se chegue o momento em que Deus abre o ciclo e se faz possível o que ele exige. Agora, Cristo estava exigindo o novo nascimento, e mesmo os discípulos de Jesus Cristo não tinham nascido de novo. E Cristo diz que para entrar ao reino de Deus se requer nascer de novo. Sendo assim, todos estavam perto do reino de Deus, mas dentro eles estavam do dia de Pentecostes em diante. O dia de Pentecostes entraram ao reino de Deus 120 pessoas, porque nasceram de novo 120 pessoas. E depois
deste grande evento seguiram nascendo no reino de Deus por grandes quantidades. Agora, Nicodemos, vejam vocês, ele queria nascer de novo, ele queria entrar ao reino de Deus, porque toda pessoa que crê em Deus e lê em sua palavra, lê a sua palavra e a crê, e depois então ele deseja entrar ao reino de Deus, e deseja vida eterna, e deseja algum dia viver eternamente com Deus em seu reino. Agora, Nicodemos queria entrar ao reino de Deus, portanto perguntou: como pode ser feito isto que tu estás exigindo? Acaso pode entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Agora, Nicodemos, vejam vocês, pegou isto no literal, como algumas vezes algumas pessoas pegam passagens ou eventos bíblicos e os tomam no literal, quando não conseguem compreender o significado dos símbolos ou das parábolas que são usadas na Escritura. Então, Cristo lhe diz: tu sendo um mestre em Israel, não sabes isto? Ou seja, sendo um grande mestre em teologia, com títulos de divindade, que podia falar de Deus, que podia ensinar ao povo e aos grandes estudantes na universidade ou no seminário, estudantes em teologia ou divindade. Então, o grande mestre Nicodemos não sabia este mistério. E ele ensinava com relação a Deus, mas ele não sabia como entrar ao reino de Deus. Ou seja, que todo conhecimento que ele poderia ter era um conhecimento que não o colocava dentro do reino de Deus. Ou seja, um conhecimento intelectual. Não coloca dentro do reino de Deus a nenhuma pessoa, se quer ter a revelação divina do programa de Deus, para a pessoa assim entrar ao reino de Deus. E Cristo lhe disse: se eu te falo de coisas terrenas, pois ele estava usando termos terrenos, como um novo nascimento. Nasciste através do seu papai e de sua mamãe, agora um novo nascimento, para entrar ao reino de Deus. E eles criam que estavam no reino de Deus. Então Cristo lhe diz: é necessário que nasça de novo, para que entre ao reino de Deus. E agora, como ter esse sentido, Nicodemos? Vamos dizer, com 25 a 50 anos, com todos aqueles conhecimentos intelectuais em teologia e todos aqueles grandes doutorados, e não havia entrado ao reino de Deus? No que ele servia, então, todo aquele conhecimento? Pois de nada, se ele não pudesse entrar, se ele não podia entrar ao reino de Deus. Mas Nicodemos estava interessado em entrar ao reino de Deus. E Cristo lhe falou claro, para que soubesse que era requerido o novo nascimento. E os que seguiram a Jesus, nós encontramos que dele, 120 pessoas, no dia de Pentecostes, nasceram de novo. E daí em diante, encontramos que continuaram nascendo de novo. Nascendo da água e do Espírito, como Cristo havia dito a Nicodemos. Sendo assim, Nicodemos pôde nascer de novo do dia de Pentecostes em diante, se ele estivesse entre os 120 que estavam ali, que receberam o Espírito Santo, pois então nasceu nesse dia. Se ele não estava ali, pois nasceu mais adiante. Mas Nicodemos era um crente em Jesus Cristo. Agora, podemos ver que através da rede, da pregação do Evangelho, da mensagem, é que se obtém os peixes que representam
pessoas, seres humanos, que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Para que sejam colocados no reino de Deus. Para que assim saiam de uma velha vida e uma velha natureza para uma nova vida com uma nova natureza. Com um novo espírito, um espírito teofânico, que o guiará sempre para o bem conforme a palavra de Deus. E sempre o ajudará para que caminhe conforme a palavra de Deus. Agora, podemos ver como é que se tem realizado estas grandes pescas de almas de era em era. Para cada era, o mensageiro de cada era foi o instrumento de Cristo para a pesca milagrosa de cada era, de cada etapa. E já temos tido a pesca milagrosa do tempo dos apóstolos, lá no território de Israel, onde grandes multidões creram em Cristo. Então, a pesca milagrosa da primeira era da igreja gentia, Cristo usando a São Paulo. Então, a pesca milagrosa na Europa, que foi através de cada anjo mensageiro que enviou a Europa, nos diferentes lugares ou territórios ou nações europeias. Ou seja, que ali, na Europa, se realizou por 5 ocasiões diferentes a pesca milagrosa de 5 eras que se cumpriram na Europa. Então, na América do Norte, Cristo, através de seu anjo mensageiro, sétimo, lançou a rede, porque aquele foi o seu instrumento, e se realizou a pesca milagrosa da sétima etapa ou era da igreja gentia. E falta uma, que é a que corresponde à era da pedra angular e dispensação do reino. E o território é a América Latina e o Caribe. E depois a rede será lançada também para aonde foi tirada na primeira ocasião. Onde ela foi lançada na primeira ocasião. E esses peixes são 144 mil que tem lá. Quiseram pescá-los de todas as formas. Com anzóis, com tarraxas, com massas, com iscas, mas eles não foram pescados. Se mantiveram sendo peixes. Peixes, todavia, mas não pescados, porque ninguém os pescou ainda. Sendo assim, haverá uma pesca milagrosa para o povo hebreu também. Esta está assinalada para a era da pedra angular e dispensação do reino, aonde Cristo, o anjo do pacto, estará manifestado no último dia, corresponde ao último dia. Mas antes, Cristo tem que terminar a pesca entre os gentios, em meio à sua igreja. Portanto, a rede tem que estar sendo lançada na América Latina e no Caribe no último dia, para depois poder ir lá ao povo hebreu a rede, Cristo com a rede, para pescar 144 mil hebreus. Estes, como também os da América Latina e no Caribe, são bons peixes. São peixes grandes. E estes estão representados em 153. 153 peixes grandes da pesca milagrosa de São João, capítulo 21. E
versículos do 1 ao 12. Mas vejam que Cristo disse aos apóstolos, disseram a Jesus, temos lançado a rede toda noite. Eles disseram, lançamos a rede toda noite e nada nós temos pescado. Vamos ver o que Cristo lhes disse. Capítulo 21, versículo 6. Vamos ler aqui versículo 3 em diante. E já vamos terminar com essa leitura. E terminamos nossa aula ou conversa dessa noite. Vamos terminar. Simão Pedro lhes disse, vou pescar. Eles disseram, nós vamos também contigo. Foram e entraram em um barco. E aquela noite não pescaram nada. Quando já estava amanhecendo, lembrem-se, esta pesca milagrosa é quando já está amanhecendo, ou seja, é a pesca milagrosa da quarta vigília. E a pesca milagrosa correspondente à quarta vigília é das 6 às 9 da manhã. Recordam também que quando Cristo caminhou sobre o mar e os discípulos o viram, foi na quarta vigília. E em Apocalipse capítulo 10 ele vem caminhando com o pé sobre o mar e depois o outro coloca sobre a terra. Pois se ele vem caminhando, pois ele tem que chegar à terra em algum momento. Agora, nesta quarta vigília, vejam o que aconteceu. Quando já estava amanhecendo, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. E lhes disse, filhinhos, tendes algo de comer? Lhe responderam, não. E na praia tem que se falar forte. Se eles tivessem uma embarcação, todavia, seguramente tem que falar alto, forte, para que eles não pudessem escutar. Ele lhes disse, lançar a rede à direita do barco, da barca, e encontrareis. Então a lançaram, e já não podiam tirá-la. E já não a podiam tirar, por causa da grande quantidade de peixes. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Isto o havia feito Jesus em outras ocasiões. Já havia dito a eles, lancem a rede. Assim é que quando eles viram que eles dizem que lancem a rede para a direita, a lançam, quem sabe eles pensaram, esse deve ser uma dessas pessoas que sobem uma parte alta das embarcações no mastro. Assim que esse deve estar vendo desde ali, de onde está uma mancha de peixes. Vamos lançar, porque onde estavam pescando, não tinha. Se ele diz que está aqui pela direita, então eles estavam pescando para a esquerda. Sendo assim, a lançaram, se encheu, não podiam quase atirar. E João diz, Pedro, é o Senhor. Aconteceu exatamente como acontecera em outras ocasiões. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, é o Senhor. Simão Pedro, quando ele ouviu que era o Senhor, cingiu a roupa, porque havia se despojado dela, e se lançou ao mar. E os discípulos vieram com o barco, arrastando a rede de peixes, pois não estavam tão distantes, pois não estavam muito distantes da terra, mas como que 200 côvados. Ao descer a terra, viram brasas colocadas e um peixe em cima delas
e pão. Sendo assim que o que lhes disse, lancem para a direita, vê, também sabia pescar. Sendo assim que de onde ele tirou, da direita, de onde ele tirou o seu peixe, pois ali haviam mais. Sendo assim que, sendo ele o Criador, podia criar para ele e para os seus discípulos também. Jesus lhes disse, trazei os peixes que pescaram. Simão Pedro subiu e tirou a rede à terra, cheia de grandes peixes, 153. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Vejam, subiu Simão Pedro e tirou a rede à terra, cheia de grandes peixes. 153. Você diz, é tão pouquinho, 143 nada mais? 153. 153 nada mais? Cada vez que eu menciono 40 é porque eu estou pensando em 149 mil. Sendo peixes grandes. Veja, 144 mil. Sendo peixes grandes, veja, você tem uma rede grande, 144 mil. Mas um peixe que ele chega a pesar 500 quilos, eu penso que com dois você não consegue tirar a rede, duas pessoas, você não consegue tirar a rede. Agora, não digamos que esses peixes eram tão grandes, mas eles eram grandes. Aí a rede poderia se romper, mas não se rompeu. Ou seja, que até Deus atuou nisso. Porque, sendo peixes grandes, podiam, com seus dentes, cortarem a rede, ou em alguma forma, destruir toda a rede e escaparem aqueles peixes. Agora também está o grupo dos escolhidos dentre os gentios, que são os membros do corpo místico de Cristo, da era da pedra angular e dispensação do reino, correspondentes ao tempo final. Ou seja que a mesma rede servirá para gentios e para hebreus. Agora, aonde podemos ver? Aonde podemos ver que isto vai acontecer? Lembrem-se que Cristo representa em diferentes formas um evento que ele tem em seu programa para realizar. Se vocês observarem na visão da tenda, nosso irmão Branham estava sobre a congregação que estava ali presente. Ele não estava nem sentado, nem estava com seus pés no piso, na terra ou no concreto, mas que ele estava no ar, olhando de onde está a congregação para o púlpito. E ele viu à mão esquerda dele um lugar pequeno, onde grandes coisas estavam ali acontecendo. Mas, se ele tivesse estado no púlpito, teria estado à sua direita. Mas, aquela era a esquerda dele, porque ele estava lá olhando de lá para cá. Mas aquela era a direita daquele que tocava o ministério da pregação do Evangelho do Reino e o ministério com o qual viria o avivamento do último dia. E o avivamento, o despertamento do último dia está prometido para ser realizado através
dos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10. Diz que os trovões despertarão a noiva. Diz que os trovões trarão um avivamento para a noiva, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E os trovões correspondem à era da pedra angular e dispensação do reino, para soar sobre a pregação do Evangelho do Reino. E o que contém os trovões? Que revelação nos traz os trovões para o último dia? Pois nos traz a revelação da segunda vinda de Cristo. Na pregação da mensagem do Evangelho do Reino, assim como a pregação da mensagem do Evangelho da Graça, nos traz a revelação da primeira vinda de Cristo e a sua obra de redenção na cruz do Calvário. Agora, podemos ver como que virá a pesca do último dia. Como é que virá este avivamento prometido para o último dia, para o território aonde corresponde esta etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E desde aí se estenderá para o mundo inteiro. Mas o território assinalado por Deus para esse despertamento do último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, é a América Latina e o Caribe. Porque esse é o território onde Jesus Cristo, em Espírito Santo, estaria no último dia através de seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve no último dia, na etapa correspondente à pesca milagrosa do último dia, da era da pedra angular e dispensação do reino. Agora, tudo o que ali foi representado naquelas diferentes pescas, o que se cumpriu parcialmente em cada era da igreja gentia, agora no último dia se cumprirá em toda a sua plenitude. Ou seja que as diferentes pescas se cumprirão no último dia, na era da pedra angular, até que se cumpra, por fim, a de São João, capítulo 21, e versículo do 6 até o 11. Agora, vamos deixar aí quietinho, porque em todos esses dias estaremos vendo com relação a isso, à medida que Deus me for dando mais e mais, e veremos as diferentes etapas, porque Jesus Cristo tem estado pescando. Pois eu não venho em Apocalipse capítulo 10 que está sobre o mar e sobre a terra, um pé no mar e o outro sobre a terra, e não vem que no mar tem peixes? E se ele prometeu uma pesca, pois tem que sair da água do mar. Agora, vocês se lembram que Deus mostrou ao nosso irmão Branham um lago grande com muitos peixes? E o anjo de Jeová, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, lhe disse que ia ensinar ele a pescar. Porque aqueles peixes representavam o quê? Seres humanos. Mas, vejam vocês, houve muitos que se aproximaram dele, a nosso irmão Branham, e ele, sabendo que ele era um bom pescador, pois espiritualmente ele era o mensageiro com a rede através do qual Cristo estaria pescando. Mas ali lhe foi colocada uma linha com um anzol e foi-lhe dito como ele tinha que fazer em cada etapa para pescar os peixes, o quê? Os peixes grandes. Sabem vocês de uma coisa?
Perdão. Nunca os pescou. Por quê? Porque lhe foi mostrado como pescar, mas ao tirar o anzol e então se colocar a ensinar como pescar a outros e lhes dizer, vocês façam assim e assim, e vejam, pois o que eles aprenderam foi o mesmo que ele aprendeu, a tirar o anzol, a linha antes do tempo, assim que, por isso é que nenhum poderá pescar os peixes grandes. Então, o que ele conseguiu pescar foi um peixinho tão pequeno, que era igual ou menor do que a isca, um peixinho, com a linha toda embolada. Mas foi depois de passar a outra etapa. O anjo disse, olha o que eu te disse que você não fizesse, você fez. Há que seguir sempre as instruções do anjo na pesca para não desagradar a Deus e para que ele respalde o trabalho. Vejam, os discípulos disseram, não, eu vou pescar, disse Pedro. Os demais disseram, nós também vamos contigo. Vê? Não fizeram nada, não pescaram nada. E eram bons pescadores, mas por quanto aquela pesca que tinham que fazer representava a pesca de seres humanos, pois Cristo permitiu que tudo aquilo acontecesse daquela forma e não encontraram nada. Agora, podemos ver que a parte da pesca dos peixes grandes, então, ao ser passado nosso irmão Branham a outra dimensão mais alta, o que tinha que acontecer com os peixes grandes sendo pescados, então, foi representado em outra forma. É representado tudo em outra forma, mas é o mesmo, para pescar os peixes grandes. E, para o cumprimento da pesca dos peixes grandes, ele é subido uma dimensão mais alta, onde não é ele o que está sendo o instrumento para o trabalho. Diz que a coluna de fogo se moveu de onde estava para outro lugar. Estava falando com outra pessoa. Falou a Moisés, sobre o ministério de Moisés. Então falou a Elias mais adiante. E então falou a cada um dos profetas do Antigo Testamento no tempo do ministério de cada um deles. Falou com João Batista também. Diz, é aquele que tu vês o Espírito Santo descer sobre eles em forma de pomba, é ele. E falou também aos apóstolos. Falou a São Paulo, falou a cada anjo mensageiro, falou ao nosso irmão Branham. E agora? Nosso irmão Branham diz que viu que se moveu dele para outra pessoa e estava falando com outra pessoa. A outra pessoa. E por isso ele sempre disse que depois dele viria outra pessoa. Como João disse, João Batista, depois de mim vem um, vem outro. E aquele que mandou batizar, lhe disse sobre aquele que tu vês o Espírito Santo descer na forma de pomba, é ele. Então, o precursor da segunda vinda de Cristo, descer o Espírito Santo em forma da coluna de fogo sobre outra pessoa. E está falando da outra pessoa. Já está vendo o ministério de outra pessoa. E o Espírito Santo na forma da coluna de fogo com outra pessoa, falando-lhe e realizando a obra correspondente para o tempo correspondente, para o cumprimento da pesca milagrosa correspondente ao último dia. Agora, tem suas diferentes fases. Tem suas diferentes etapas, suas diferentes fases. Mas o segredo contido aí, nestas fases,
se irá abrindo gradualmente, para que ninguém possa interromper, como interromperam ao sétimo anjo mensageiro. E por isto é que podemos ver todas as coisas que estiveram acontecendo. E se perguntamos às pessoas, eles não sabem nem como aconteceu. Mas tem sido o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo, o que tem realizado este trabalho. Não disse o anjo que acompanhava o nosso irmão Branham em seu ministério que não haveria imitações? E a causa de que houve imitações sobre o ministério do nosso irmão Branham foi que ele deu a conhecer certas coisas, que o anjo lhe disse: não dê a conhecer essas coisas, fique calado. Se realiza a obra, e o que eu te digo que você faz, você faça. Não explique nada sobre isto. Não explique como é que tu consegue fazer isso. Este é um segredo entre o anjo e o mensageiro. Mas o mensageiro falou. E então houveram imitadores. Agora, podemos ver por quê. Existem coisas que não compreenderemos, mas que veremos que a obra prometida por Cristo para o tempo final será realizada. E já começou a ser realizada. E tem diferentes etapas ou fases. Vejam lá, tinha 3 partes. Em que parte foi? Na segunda parte ou na primeira? Na primeira e também na segunda. Essas 2 partes, ao não serem cumpridas estritamente, como o anjo disse que fosse feito, então houve problemas, houve imitações e não puderam ser pescados os peixes grandes. Mas a promessa é que serão pescados. Sendo assim, podemos ver que o que é prometido para o último dia é uma pesca milagrosa. E o que estará sendo realizado será Cristo em Espírito Santo, no tempo final. E ele sempre tem tido um mensageiro para realizar estas pescas milagrosas de cada era, de cada etapa. E para o último dia, pois será o último mensageiro. Porque para o último dia, pois não pode vir o primeiro, tem que vir o último mensageiro, o último profeta mensageiro, que será o mensageiro da dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino, que é a trombeta final, grande voz de trombeta, com a qual estará chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus, Cristo através dele. E isso é pescando, pois todos os peixes, todos os filhos e filhas de Deus, escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, entre os gentios, depois do povo hebreu. Isto é, pois, a pesca milagrosa, prometida para o último dia. E à medida que o tempo vai passando, a pesca vai sendo mais milagrosa. E eu digo mais milagrosa porque se irão aumentando os peixes na rede do evangelho do reino. E vocês se lembram que quando Cristo falou sobre o último dia do fim do século, ele disse, vamos aqui havia dito que seria apenas mais uma escritura que eu ia ler, o que eu li vocês há momentos atrás, mas fiquem também com esta para que seja de ajuda para vocês. Isto é, o 13:47, capítulo 13, versículo 47 ao 50 de São Mateus diz da seguinte maneira:
Assim também o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe toda classe de peixes. E uma vez cheia, atiram para a orla, e sentados recolhem os bons em cestos e os maus lançam fora. Assim será, ao fim do século. Sairão os anjos e apartarão os maus dentre os justos, e os lançarão, a quem? Aos maus, na fornalha de fogo. Ali haverá o choro e o ranger de dentes. E aos peixes bons, pois serão colocados onde? No reino de Deus, no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular, dispensação do reino. E então iremos à ceia das bodas do Cordeiro, no céu com Cristo. Vem? Isto é a pesca milagrosa para ser colocados no reino de Deus. E estamos no tempo final, no último dia, para sermos parte destes bons peixes que são colocados na rede do Evangelho do Reino, para serem colocados aos pés de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Tem sido para mim um privilégio estar com vocês nesta noite, dando testemunho da pesca milagrosa correspondente ao tempo final. Temos visto as pescas milagrosas que aconteceram nas eras passadas, pescas de seres humanos, pescados com a rede do Evangelho da Graça. E agora, para o último dia, a rede do Evangelho do Reino, para recolher todos os filhos e filhas de Deus do último dia. E então, os escolhidos do povo hebreu. Já fazia um tempinho que essa escritura tinha estas passagens, mas eu não havia podido dar esta aula, essa conversa até essa noite. Mas eu já tenho em mais de um livrinho, porque cada vez que me chega, me vem à mente, em seguida escrevo a passagem, essa passagem bíblica de São João. Busco as demais citações e o escrito para tê-las assim prontas. E já hoje, quando me chegaram essas escrituras, pois eu não tinha aqui escrito, mas que as tenho em outro livrinho. Mas então peguei, anotei rapidamente e é por isso que temos tido esta aula com relação à pesca milagrosa do último dia. Mas já fazia alguns dias que ele estava me dando sobre este tema e essas escrituras, e não me pôde dar mais até que eu não tenha dado o que já ele tem me dado. Porque é como uma pessoa que, se lhe dá algo nas mãos, enche as mãos da pessoa, e se vai dar mais em suas mãos, pois então as tem cheias, pois então não pode pegar mais. Não pode dar mais a essa pessoa. Tem que entregar o que lhe foi dado para entregar às pessoas que precisam receber isso, e depois pode dizer: bom, eu já entregou tudo, aqui você então tem mais para repartir. Como? Quando Cristo disse aos seus discípulos que repartissem as pessoas do pão e dos pães e peixes e o pescado, daquele que ele multiplicou. Eles o levavam e regressavam já com as mãos vazias e voltavam para levar mais peixes. Mas enquanto o recebiam e tinham em suas mãos, Deus já não podia dar mais, Cristo não podia dar mais, até que repartisse o que havia sido dado. Sendo assim que eu espero que Ele me siga dando para dar a vocês sobre
isto da pesca ou pescas milagrosas e dos bons peixes, peixes grandes, representados em 153 peixes. Este número é muito importante e os estudiosos de números dizem que é muito importante. E agora, vendo que representa aos escolhidos de Deus, vendo que representa a pesca milagrosa do tempo final, eles têm razão. É um número muito importante no programa divino e que pode representar muitas outras coisas no programa divino. Agora, vamos deixar aí quietinho, porque tem mais. Apenas estamos começando hoje. Sendo assim, eu espero que esses dias Deus siga nos dando mais sobre o mistério escondido aí. Vejam vocês, Cristo falou muito dos peixes, dos pescadores, e para o último dia falou da rede e dos bons peixes que serão pegados pela rede e o ministério que estará realizando este trabalho. Enviará o quê? Seus anjos. Para fazer o quê? Este trabalho. Pois então já vimos que é o ministério. Qual é o ministério para esse trabalho? Temos visto também o que é a rede do Evangelho. E também vimos que é a rede do Evangelho. Também vimos muitas outras coisas através do que temos falado nessa noite. Sendo assim, é para a direita, onde a rede tem que ser lançada. E aonde está sendo lançada a rede nesse último dia? O Evangelho do Reino? Na América Latina e o Caribe. E depois vai ser lançada em Israel. Sendo assim, estamos lançando bem a rede, porque aí é onde tem bons peixes. Filhos e filhas de Deus, escolhidos de Deus. Peixes grandes. Que Deus abençoe, que Deus os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção. E adiante, no programa divino, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Porque estamos no tempo da pesca milagrosa do último dia. Conosco somente Miguel Bermudes Marim, para continuar e finalizar essa noite, nossa parte dando graças a nosso amado Senhor Jesus Cristo. Boa noite. O texto da mensagem escrita tem mais uma partezinha da mensagem, que é o finalzinho, depois que o irmão Miguel que fala. O irmão William volta ao púlpito e ele diz assim, depois que o irmão Miguel dá graças a Deus, o irmão William volta para passar no púlpito. E ele diz, também entendo que todos estamos trabalhando nesta pesca, e que a pesca é de bons peixes, e a rede se enche, e necessitamos que nos ajudem a trazê-las para a praia, para a orla, para colocar essa pesca no lugar correspondente. Amém.